Paz do Senhor, quero trazer uma rápida mensagem referente até mesmo de uma live de ontem, que a gente estava falando a respeito do segundo casamento, a respeito do tempo da ignorância, e a gente até mesmo aí vai aprendendo, como eu conversei até com um companheiro meu, onde nós entramos nessas questões e a gente vê que realmente o ser humano parece por falta de conhecimento e a gente vai entender, muitos vão ficar bravos, outros não vão querer falar comigo, mas eu não posso fazer nada e a gente tem que ser divisor de águas mesmo, porque a gente não pode consentir com o erro e assim espero que essas pessoas que se irá ou até mesmo não gostar venham ao conhecimento da verdade. Eu não posso fazer nada e a gente vai entender em cima da palavra e o que vai nos revelar é o Espírito. O Espírito, então eu quero que você abra a Bíblia no livro de Mateus 19, aqui vai falar acerca do divórcio. Mas não é nem tanto o divórcio, é na questão de você ter casado já uma vez e depois casou de novo e aí ficou com essa pessoa e acha que porque você casou no tempo da ignorância que aquilo ali não tem problema. Ele tem problema sim, a gente vai entender o porquê. Mateus 19 vai começar a dizer assim, lá no versículo de número 3, e chegando ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido o que no princípio o Criador fez, macho e fêmea? E disse-lhe, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E disse-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe cartas de divórcio a repudiá-la? E disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então aqui a gente vê, eu só quero que os irmãos entendam e raciocinem aqui. Quando ele chega ao Jesus, ele fala, olha, é lícito repudiar, a nossa mulher. E Jesus falou que no princípio não foi assim. Eu quero que você entenda aqui que quando você casou uma vez, você já foi ligado. Não tem como você... mas eu não sabia, era o tempo da ignorância. Não, calma lá. Para a gente entender o tempo da ignorância, se você ler o texto de Atos 17, verso de número 30, que lá Paulo ele fala, olha, o Senhor não leva não leva em consideração o tempo da ignorância. O que acontece? Ali, aquele povo, eles estavam adorando imagens, eles estavam na idolatria. Até então, ele não vai levar em conta o tempo da ignorância, contanto que você se arrepende e deixa o teu pecado. Da mesma forma, eu estava no tempo da ignorância, estava fumando, estava roubando, estava fazendo mal. Eu não deixei o pecado, eu não parei com as obras. Sim, da mesma forma você, que foi casou uma vez, se separou, casou de novo, vai falar, mas o tempo da ignorância eu não sabia. Então se você não sabia, você vai ter que voltar para tua primeira esposa. Infelizmente é isso, irmão. Não tem como eu falar que pode. A gente tá lidando com almas, o negócio é bem sério. Mas você pode falar, irmão, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Jesus, quando ele estava lá em João 4, versículo de número 17 e 18, quando Jesus ele começa a se manifestar aquela mulher como ele era o Messias, ele começa a falar coisas que ali começa a empaquetar aquela mulher, e ele fala verdadeiramente, sabendo que ele tem o poder de conhecer o coração e os pensamentos. Ele olha para ela e fala assim, olha, vai e chama teu esposo. E ela foi bem sincera com ele, fala, olha, mestre, eu não tenho esposo. E o que ele diz? Disseste bem, pois tu tivesse 5 maridos e o que tem agora não é teu. Então a gente vê que ela tivesse 5 e ela teve mais um e não era dela. E por quê? Porque o primeiro tá lá. O primeiro marido dela. E todos aqueles que ela se ajuntou, ela estava em adultério. Porque a carne dela foi ligada lá. Entende? Os juízes, quem colocou os juízes na terra não foi Deus? A autoridade? Então a gente foi na plena convicção de estar indo lá sabendo que a gente vai casar e automaticamente formar uma aliança sendo uma só carne. Então não tem como a gente agora falar, não, mas eu não sabia. Agora você sabe. Os fariseus aqui, chegaram em Jesus e falaram, mas é lícito. Aí Jesus chegou com a verdade para eles. E quando a verdade chega, leva o homem ao arrependimento. Por isso que o tempo da ignorância, Deus não leva em consideração, contanto que você se arrependa. Contanto que você se arrependa, que deixa a prática do pecado. Então, irmão Vitor, mas você fez isso, você fez aquilo no tempo da ignorância. Deus não te perdoou? Perdoou porque eu deixei a prática do pecado. Eu deixei as drogas, eu deixei. Então, se for assim, então... Oxi.
Aí eu não tô entendendo se pode. Então não pode, irmão. Não pode. Né? Infelizmente, essa aí é uma verdade que eu tenho que trazer para vocês. E lá em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 13, vai dizer: E o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará a misericórdia. Então não adianta você querer estar unido em outra carne se você está ligado com uma. Você já foi casado, não foi? Não tem como você se unir com outra carne porque vocês estão ligados. Vocês estão ligados pela lei do Senhor. Romanos 7, versículo de número 1. Vamos lá, versículo de número 1 e versículo de número 2. Vamos lá ver o que está escrito. Versículo de número 1 e 2. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala os que sabem a lei, e a lei tem domínio sobre o homem porquanto ele vive. Então, quando você casou uma vez, ele ficou. O tempo da ignorância é você se arrepender. Pô, você tá no terceiro casamento. Fala, nossa, o casamento ele é um só. Então, você vai deixar o tempo da ignorância. Você vai se arrepender e vai voltar para sua primeira esposa. Se ela não quiser, você vai ficar sozinha. Como eu conheço homens de Deus que tá sozinho. Ele era casado, casou com outra mulher e depois a mulher ela tá livre para casar, porque ela nunca foi casada. E ele foi ao conhecimento e falou, opa, pera lá, tô errado. Ele deixou o casamento. Ele deixou o adultério. Tá sozinho. Tá fazendo a obra, ele tá sozinho. Porque ele viu que ele estava errado. Vamos lá. Olha lá. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive está ligada pela lei. Mas morto o marido, livre está da lei do marido. Então, a gente vê que não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, o casamento, ele é um só. Ah, e se você casou no tempo da ignorância, se arrepende e volta para sua primeira esposa ou você para o seu primeiro esposo. Acaso ele não quiser saber de você, aí você vai ter que ficar só. Assim, conforme toda a batida de carro, todo o acidente que as pessoas têm, pode proporcionar sequelas, assim são sequelas. Isso são sequelas do pecado, a referência de você estar fazendo coisas sem estar na direção, ou agindo no impulso. Agora você está colhendo aquilo que você está plantando. Então é isso, não tem como você falar, mas é o tempo da ignorância. Lê lá, Atos 17, verso 30, o que estava referente à imagem de escultura, e com o tempo você deixar aquela prática. Assim, da mesma forma eu estava no tempo da ignorância, simples, só essa conjectura. Eu não estava aí fumando, não estava aí fazendo mal, roubando, fazendo a prática do diabo. Era o tempo da ignorância, me arrependi. Hoje estou arrependido, eu não pratico mais as mesmas obras. Então, quando você chega ao arrependimento, você não vai praticar a mesma obra. Você não faz a mesma prática mais, igual você fazia, né? No passado, você não faz, né? Assim também, quando você vê o conhecimento da verdade, mas eu estava no tempo da ignorância. Já era, deixa e vai pro seu primeiro esposo. Se ele não quiser mais, você fica sozinha. Você, irmão, fica sozinho. Vai fazendo a obra, vai lá até ser desligado pela lei para você poder casar de novo. Senão acontece da chamada adúltera, porque também até mesmo lá João Batista. João Batista não perdeu a cabeça por pregar contra o segundo casamento? Tendo o Felipe vivo? Então a gente vê que por causa de João Batista pregar contra o segundo casamento, Herodias foi e fez com que matasse João Batista, porque ele pregou contra o segundo casamento, porque Herodes estava com a mulher do irmão dele, estando ele ainda vivo. Então a gente vê que não tem segundo casamento, não tem como se juntar com outra pessoa. Por quê? Porque o casamento ele é um só. Então você que está no erro, se arrependa, ainda há esperança para a tua alma. Deixa o pecado, deixa as práticas, porque se você deixou a bebida, deixou a maconha, deixou a prostituição, que era o tempo da tua ignorância, você também tem que deixar esse casamento que não é teu. Porque se você disse que foi enganado no tempo da ignorância, então deixa ele e vá para sua primeira esposa, vá para o seu primeiro esposo. Acaso de eles não quiser, ou até mesmo você também não quiser, fiquem só, até o tempo de ser desligado pela lei. Amém? Deus abençoe a todos.